Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver esse vídeo. Bom, o desenrolar do nosso cenário atual chega a ser cômico. Eu particularmente chamo de cômico para não chorar de desespero, mas chega a ser engraçado a máscara caindo dos chefes dos idólatras que advogam por lockdown. E eu digo literalmente caindo. Os principais advogadores sobre lockdown passam muitas vezes pelo flagrante que demonstra que os mesmos não acreditam nessa narrativa e nem mesmo nas medidas básicas de isolamento, essas últimas que de fato possuem algum tipo de fundamentação na ciência e já foram praticadas em outras crises de saúde, pois, como eu já falei várias vezes aqui no canal, lockdown e isolamento social são duas coisas diferentes que foram nominalmente igualadas para causar um eufemismo na estratégia de controle social e eugenia pelos ditos serviços essenciais. Os que ansiavam pelo controle social no passado, para não dizer coisa pior, devem ficar com inveja do que os políticos conseguem praticar hoje em dia ao som de aplausos de uma legião de zumbis. Mas, voltando ao assunto, ultimamente temos visto flagrantes de pessoas em evidência que falaram tão fortemente a favor dessas pseudo-medidas sanitárias e contra posologias que poderiam ter de fato salvado vidas, sendo pegas com as calças na mão, ou melhor, com as máscaras no bolso e sentadas em mesas de jantar de restaurantes caros ou na boa e velha sinuquinha de bar com os amigos, sem sequer praticar medidas básicas de isolamento. É o que eu e outros canais sensatos vêm falando desde abril, pessoal. A melhor refutação dessa narrativa são as próprias pessoas que a defendem. Eu pergunto aqui, honestamente para vocês, alguém já conseguiu ter uma discussão científica e honesta com algum seguidor do cara que falava que ia morrer muita gente? Eu recomendo vocês irem no feed do Bernardo Custer em seu primeiro vídeo sobre o artigo do Imperial College, eu vou deixar na descrição, e olharem o feed de comentários do cara. Lá vocês vão ver várias amostras grátis do que é o argumento de autoridade e ad hominem, que são falácias lógicas já demonstradas erradas há muito tempo, pois aparentemente é tudo que esse pessoal é realmente capaz de fazer. Discutir as variáveis envolvidas ou metodologias de trabalhos com eles é como tentar falar grego, são completamente incapazes de fazê-lo. E eu não estou falando isso no sentido de que eles não possuem conhecimento para ponderar elementos importantes, pois muitos deles são fundamentados no bom senso ou os artifícios que de fato são tecnicalidades da epidemiologia ou metodologia de trabalhos, muitos são elementos básicos do pensamento humano, muitas vezes praticados no nosso dia a dia inclusive. Portanto, como eu já disse, qualquer pessoa é capaz de ponderar essas questões, mas eles não o fazem por pura idolatria. Agora, se de fato não conseguem discutir por falta de conhecimento básico, o que eu não ficaria surpreso, seria uma boa amostragem de que o método Paulo Freire funcionou perfeitamente, criando inclusive uma barreira na própria comunicação intelectual entre pessoas, nos separando pela linguagem como os mercantes humanos em 1400 faziam. Farei um vídeo sobre isso eventualmente. Mas tangentes à parte, Neil Ferguson, o maior fundamentador da narrativa do lockdown, há alguns meses atrás foi pego furando a sua própria pseudo-estratégia sanitária para sair com uma mulher casada. É interessante que não é apenas a prática científica dele que é questionável, a sua moral também. Nos Estados Unidos, tivemos exemplos de artistas defensores de lockdown sendo pegos com as máscaras no bolso também, porém o melhor exemplo de hipocrisia por lá foi o governador da Califórnia se reunindo sem máscaras e medidas básicas de distanciamento com outros médicos, isso você escutou corretamente, médicos, em um jantar bastante refinado, regado a vinho que deve custar o equivalente a meus 2 rins. E aqui no Brasil, esse exemplo pelo menos é em um cenário de furo de quarentena mais do meu gosto. O Mandetta foi flagrado num boteco bebendo cerveja, batendo um X1 numa sinuquinha, belo e moral na minha opinião, e infinitamente superior do que você gastar em um jantar chique que vai te deixar com fome e que não vale 10% do valor pago. Existem inúmeros exemplos da hipocrisia dessas pessoas, pois é impossível sustentar uma mentira para sempre. Eventualmente, ela vem à tona simplesmente pela impossibilidade da articulação em 100% do tempo do mentiroso de se manter a narrativa inventada. Bom, galera, se vocês gostaram da reflexão, deixem seu like
compartilhem o canal para ajudar a espalhar a verdade e falem nos comentários como vocês furariam o lockdown. Seria talvez num jantar caro e fútil ou numa sinuquinha ou churrasquinho com os amigos? Ia ser interessante se o pessoal do MBL se pronunciasse sobre o Mandetta, né? Do mesmo jeito que eles se pronunciaram sobre a vontade do Bonoro de fazer um churrasquinho no quintal de casa. Mas não sei se eles vão fazer isso, né? Enfim, pessoal, fiquem bem. Deixa o like.